Bem, pessoal, então hoje vamos estar fazendo aqui uma fontezinha de bancada, né? Utilizando essa fonte de PC, porque essas fontes aqui tem umas potências boas e outra ela tem 12 volts, 5 volts e 3 volts, né? Então vamos estar utilizando todas essas tensões dela e outra coisa, vamos estar deixando a saída simétrica dela, porque essa fonte aqui, ela tem fonte simétrica, tanto no 12 como no 5, né? Então ela tem 12 volts positivo e tem 12 volts negativo, né? A fonte simétrica a gente usa aí nesse circuito amplificador operacional, né? A gente usa as fontes simétricas, que precisa de tensão negativa, né? Então vamos estar deixando essa saída simétrica dela também. Caso tenha algum circuito que usa a fonte simétrica, a gente pode estar usando, né? Então essa fonte aqui é o seguinte, a gente tem que observar a tabela dela, né? Ó, essa é um ATX, tá? Uma fontinha ATX, ó, ela tá marcada aqui. Então, ela é uma fonte PX400, né? Então, vamos acompanhar aqui a tensão dela, ó. Ela dá 10 amperes em 110 volts, né? E dá 5 amperes em 220 volts, certo? Isso aqui é na entrada AC dela, né? Agora, acompanhando a tabela aqui, nós vamos ver a corrente que ela dá. Por exemplo, ó, 3 volts positivo, ela vai 32 amperes. 5 volts, né? Positivo aqui, ela vai dar 40 amperes, certo? E aqui nós temos 12 volts positivo, ela dá 20 amperes, certo? E aqui tem a simétrica dela, né? O menos 5, ela vai dar meio amperes, né? É para coisinha pequena, meio amperes. E menos 12, ela vai dar 0,8 amperes. Então não chega nem 1 amperes, tá? Não chega nem 1 amperes a fontinha simétrica dela. É para teste de circuito bem pequenininho. Por quê? A fonte simétrica que ela tem é só para alimentar algum circuitinho simétrico que tem dentro do computador, tá? Então a gente podemos utilizar essa saída aqui para estar testando algum circuito. Então vamos abrir ela aqui, né? Para nós estar vendo qual que é os fios que nós vamos usar nela aqui. Aí eu vou mostrar passo a passo para vocês. Bem, pessoal, aqui nós abrimos a fonte, né? Para nós separar o fio, tá? Então é o seguinte, a fonte simétrica menos 5 e a fonte simétrica menos 12. É o branco e o azul, certo? Vermelho. Todos fio vermelho é os 5 volts positivo, certo? Todos vermelho, né? Então nós separa eles, tá? Bem, aí é o seguinte, como a gente não vai usar tudo, a gente pode cortar, né? Bem aqui embaixo aqui, ó, você corta bem no pezinho e deixa aqui 2, pode deixar só uns 2 para levar para o borne, tá? Aí todos preto são os negativos, tá? Todos que for preto é negativo. Então a gente tem que separar todos eles, né? Todos esses pretos aqui, que é bastante também, né? Porque eles vai para tudo quanto é circuito e mandam um negativo, né? Ó, esse tanto tudo aqui, ó, é o negativo, certo? É negativo. Então esse daqui, a gente também vamos cortar e deixar só alguns para usar, né? Do negativo, porque esse negativo vai ser negativo para todos eles, para 3, para 12 e para 5, tá? E agora vamos ver
os positivos 12 volts. Ó, todos amarelo, todo fio amarelo é o 12 volts positivo, tá? Então tá aqui, ó. Todos esses amarelos aqui são os 12 volts positivo, certo? E nós temos aqui esse laranja, né? Esse fio laranja aqui, ele é o 3 volts, certo? Esse aqui é 3 volts. Então temos a simétrica, 12 e 5, certo? Temos aqui 5 volts, negativo, 12 volts positivo e 3 volts positivo. É o que nós vamos usar. Agora tem um detalhe. A fonte ATX, se você alimentar ela fora do computador, ela não funciona. Ela precisa de um sinal para ela funcionar. Senão você não consegue ligar essa fonte fora do computador. Agora vamos achar o fio, né? Vou mostrar para vocês qual que é o fio que precisa de um sinal para ela funcionar, tá? Essa fonte ATX. Então, o fio que precisa de um sinal para você estar ligando essa fonte é esse verde. Esse verde aqui precisa de um sinal negativo. Então você pode colocar na tomada, aí quando você pegar um fio negativo e ligar junto aqui, ela vai funcionar. Quando você abre, ela para. Por quê? Isso aqui faz parte para quando você aciona o botão do computador lá, ele mandar um sinal para a fonte ligar, para a fonte não ficar ligada o tempo todo. Então ela recebe um sinal do computador para ligar a fonte, né? Então é esse fio aqui, é o verde, que vai precisar de um sinal negativo, certo? Aí aqui agora sobrou esses fios aqui. Esses fios nós não vamos usar, nós podemos cortar eles, tá? Corta ele lá pertinho da placa e elimina eles, certo? Vamos usar só esses aqui. Então eu vou cortar aqui, tá? E deixar só a quantidade que a gente vai usar, né? Para depois jogar eles no board, tá? Bem, pessoal, aqui já cortei, né? Então, 5 volts eu deixei 2, tá? Que a gente usa pouco. O negativo aqui, eu deixei aqui 5 fios negativo, né? Que ele vai por 5 volts, 12 volts, por 3 volts, né? E o de 12 volts aqui, eu deixei 4, né? Eu vou usar 3 para ir para o board e um eu vou usar para fazer a sinalização quando tiver ligado com LEDzinho, né? E o 3 volts, que é menos usado, eu deixei só um, tá? E o verde aqui, que vai o sinal, né? Também é um que vai sinal negativo, certo? Agora eu vou estar montando ela, né? Para estar colocando o borne e fazendo a ligação, né? Colocando a sinalização, um botãozinho para ligar e desligar, tá? Fechando ela aqui para a gente continuar. Bem, pessoal, aqui tá, né? Coloquei a barrinha de borne, né? Cortei o excesso. Amarelo 12 positivo, preto negativo, azul assimétrica, né? O 12 negativo. E daí vem vermelho 5 positivo, preto negativo e o branco 5 negativo, que faz a simétrica do 5. E aqui o 3 volts positivo, né? 3 volts positivo e o negativo para o 3 volts, né? Aqui sobrou o sinal, né? Sobrou o sinal, um negativo que eu vou estar ligando na chavinha do sinal e um 12 para me fazer a sinalização, né? Eu vou estar fazendo aqui mostrando para vocês. Então vou colocar essa chavinha
para ligar e desligar a fonte aqui. E colocar um LEDinho aqui sinalizando quando ela está ligada, certo? Então agora eu vou soldar aqui, estanhar as pontas, colocar nos bornes, né? E daí colocar a chavinha aqui. Bem, pessoal, aqui já está soldado, né? Todas as saídas já conectei. E agora eu vou explicar para vocês como é feita a ligação aqui, né? Nessa chavinha. Ó, o negativo entra de um lado e o verde entra do outro, para quando ligar, ela mandar o sinal negativo para ligar a fonte. E o negativo vem direto no LED também, né? Alimentando o LED. Aí pega um 12 volts e liga no positivo do LED. Só que aqui dentro tem um resistor 4K7, tá? Um resistorzinho de 4K7 para alimentar a tensão no LED, senão ele queima. Então o positivo 12 volts vem aqui, coloca aqui em série um resistorzinho de 4K7 para vir aqui para alimentar ele, né? Então aqui, quando você liga aqui, ó, você pode ver que acende o LED, né? E ligou a fonte. Você desliga aqui, ela vai desligar, tá? Liga, certo? Agora eu vou estar colocando o LED e a chavinha no lugar, botar uma etiquetinha ali para nós estar fazendo o teste final. Há outros detalhes que eu vou explicar para vocês, tá? Se vocês fazer e não funcionar, então tem um detalhe importante aqui nessa fonte, tá? Talvez as outras ATX também pode ser que seja assim, certo? Olha, nesse conector aqui tem esse 3 volts junto com esse marronzinho, tá? Que é esse fiozinho aqui, tá? Então você não corta da placa esse marronzinho para deixar ele e conectar junto com um laranja desse daqui. Você pode deixar um sobrando e conectar, certo? E outro detalhe também, ele tem aqui um rosinha bem clarinho. Esse rosa bem clarinho aqui está conectado junto com um positivo 5 volts. Ó, você pode verificar aqui, ó. Ele está conectado com positivo 5 volts. Então, você deixa na placa esse marronzinho e esse rosa clarinho, tá? Para estar ligando junto aqui aonde ele estava. Por quê? A fonte ligou, mas ela não estabilizou a tensão, ficou variável. Aí eu fui e fiz a conexão, né? Como eu tinha cortado, eu sabia onde está, aí eu conectei eles aqui de novo junto com esse laranja, né? Tá? Esse laranja aqui, que são 5 volts, ele tá junto com o 3 volts, né? Esse laranja que é o 3 volts, tá junto com esse marronzinho. E esse rosinha aqui, junto com 5 volts positivo, né? Aí eu peguei da placa, conectei para ela estabilizar a tensão. Então, caso você vai fazer aí, presta atenção nesse detalhe, tá? Senão você faz e não funciona, e daí fala, o cara faz o vídeo e não funciona. Então, presta atenção nesse detalhe. Bem, agora eu vou fechar agora, né? Para a gente estar etiquetando e testando as saídas dele aqui. Bem, pessoal, aqui está pronto. Eu já coloquei a etiquetinha para fazer o teste. Vamos ligar ela, né? Agora vamos testar. Positivo, um negativo, né? Olha lá, 12 volts, certo? Agora vamos testar a simétrica dela. Tem que dar menos 12. Tá lá, ó. Ela dá uma diferencinha, né? 11,35, certo? Agora vamos no 5 volts. Olha lá, 5 volts positivo, né? Agora vamos na simétrica dela, tem que dar menos 5, tá? Olha lá. Ele dá uma variaçãozinha também, menos 5, certo? E aqui nós temos 3 volts. Certo? Olha lá, 3,30,
3.3, né? Então a voltagem são essa daqui, dessa fonte, né? Você pode estar usando aí, né? Podemos fazer um testinho aqui também. Na saída, o motorzinho aqui, ó, né? Vamos ligar ele aqui. Tá vendo? Onde inverte a polaridade. Tá aí. Uma fontinha aí que você pode estar usando na bancada aí, né? E tem várias outras saídas aqui para você estar fazendo um teste em outros equipamentos, né? 3 volts, 5 volts, simétrica, né? Uma fontinha legal aí para você estar usando, certo? Mas é isso aí, pessoal. Só para vocês queiram fazer uma fontinha de bancada, porque essas fontes é fácil de a gente ter, né? Computador, velho, que pifa, você já tem uma fonte. Se você, qualquer sucato, você está encontrando essas fontes. E ela tem umas correntes boas, tá? E tem uma boa proteção. Caso de curto, alguma coisa, ela está desarmando, né? Então, muito boa para você fazer aí uma fontinha de bancada, certo? Mas falou, pessoal, se gostou, dá um joinha para nós aí e se inscreva no canal.